A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o que acontece ao redor delas, sem perceber que o verdadeiro ponto de virada quase sempre começa dentro da própria mente. Elas tentam mudar o trabalho, mudar as circunstâncias, mudar as pessoas ao redor, mudar o ambiente. Mas continuam carregando o mesmo padrão de pensamento todos os dias. E quando o padrão mental permanece o mesmo, os resultados da vida também tendem a continuar muito parecidos. É por isso que existe uma ideia poderosa que aparece repetidamente na história de pessoas que transformaram suas vidas. No momento em que alguém aprende a controlar a própria mente, algo muito mais profundo começa a acontecer. Não é apenas uma mudança psicológica. Muitas pessoas descrevem essa mudança como algo espiritual, como se uma nova forma de enxergar a realidade começasse a surgir. O problema é que quase ninguém aprende desde cedo a lidar com os próprios pensamentos. A maioria das pessoas cresce acreditando que a mente funciona de maneira automática, como se fosse impossível interferir no fluxo de ideias, emoções e preocupações que surgem ao longo do dia. Quando um pensamento negativo aparece, elas acreditam nele. Quando surge uma sensação de medo ou ansiedade, elas assumem que aquilo define a realidade. E assim, pouco a pouco, a mente passa a funcionar como um lugar cheio de ruído, distrações e conflitos internos. Agora imagine o que acontece quando uma pessoa descobre que a mente pode ser treinada. Imagine perceber que nem todo pensamento precisa ser aceito automaticamente, que existe uma pequena distância entre aquilo que surge na mente e a decisão de alimentar ou não aquele pensamento. Essa descoberta simples muda completamente a forma como uma pessoa começa a viver, porque a partir desse momento, ela deixa de ser apenas um espectador do próprio mundo interior e começa a se tornar um participante ativo. Muitas tradições espirituais e filosóficas já falavam sobre isso muito antes da ciência moderna estudar o comportamento humano. A ideia de vigiar os pensamentos, escolher com cuidado aquilo que ocupa a mente e direcionar o foco, aparece em diversos ensinamentos antigos. Curiosamente, quando pesquisadores começaram a estudar pessoas extremamente bem-sucedidas e mentalmente fortes, perceberam algo semelhante. O autor Napoleon Hill, que analisou durante anos os padrões de pensamento de indivíduos que alcançaram grandes conquistas, percebeu que quase todos tinham uma característica em comum. Eles aprendiam a disciplinar a própria mente. Controlar a mente não significa bloquear emoções ou fingir que dificuldades não existem. Na verdade, significa desenvolver a capacidade de escolher conscientemente qual pensamento merece sua atenção. A mente humana produz milhares de pensamentos todos os dias. Muitos deles são apenas reflexos automáticos, memórias aleatórias ou preocupações que não ajudam em nada. Quando alguém aprende a observar esses pensamentos sem ser dominado por eles, algo começa a mudar. No início, essa mudança é sutil. A pessoa percebe que consegue interromper um ciclo de preocupação antes que ele cresça demais. Consegue substituir um pensamento de derrota por uma pergunta mais construtiva. Em vez de pensar, isso nunca vai dar certo, ela começa a pensar, o que posso fazer agora para melhorar essa situação? Parece um detalhe pequeno, mas esse tipo de mudança altera completamente o funcionamento da mente. Com o tempo, esse treinamento cria algo extremamente poderoso: clareza mental. A mente deixa de ser um lugar caótico e passa a se tornar um espaço mais organizado. Quando existe clareza, as decisões começam a melhorar. E decisões melhores levam a ações melhores. Ações melhores inevitavelmente produzem resultados diferentes. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Quando a mente se torna mais disciplinada e focada, uma sensação de direção começa a aparecer. Problemas que antes pareciam enormes passam a ser vistos de forma mais equilibrada. O futuro deixa de parecer tão incerto. E em vez de sentir que a vida está completamente fora de controle, surge uma sensação de alinhamento. Algumas pessoas descrevem esse alinhamento como algo espiritual. Não necessariamente porque algo sobrenatural aconteceu de forma repentina, mas porque a mente finalmente parou de gerar tanto conflito interno. Quando o ruído mental diminui, fica muito mais fácil perceber aquilo que realmente importa. Imagine um lago completamente agitado pelo vento. A superfície da água fica cheia de ondas, e é impossível enxergar o fundo. Agora imagine esse mesmo lago quando o vento para e a água fica calma. De repente tudo se torna visível. A mente humana funciona de maneira muito parecida. Quando os pensamentos estão agitados o tempo todo, fica difícil enxergar direção, propósito ou significado. Mas quando a mente aprende a desacelerar e focar, uma nova perspectiva começa a surgir. Essa perspectiva influencia profundamente a maneira como a pessoa reage aos desafios.
Em vez de entrar em pânico diante de cada dificuldade, ela começa a responder com mais calma. Em vez de tomar decisões impulsivas, ela reflete antes de agir. Esse tipo de comportamento cria uma cadeia de consequências positivas. Pessoas ao redor começam a perceber essa estabilidade. Oportunidades aparecem porque confiança é construída. E lentamente a vida começa a responder de forma diferente. Mas existe algo importante que precisa ser entendido aqui. Controlar a mente não é algo que acontece da noite para o dia. É uma habilidade que se desenvolve com prática diária. Assim como o corpo precisa de exercício para ficar forte, a mente precisa de treinamento para desenvolver disciplina. Esse treinamento pode começar com algo muito simples. Prestar atenção no tipo de pensamento que domina sua mente ao longo do dia. Quando um pensamento negativo surge, você pode escolher alimentá-lo ou redirecioná-lo. Quando surge uma preocupação exagerada, você pode parar por alguns segundos, respirar e observar aquela emoção sem deixar que ela controle suas ações. Esses pequenos momentos de consciência começam a construir uma nova forma de pensar. E quando esse novo padrão mental se fortalece, algo realmente profundo começa a acontecer. A pessoa passa a sentir que não está mais lutando contra si mesma o tempo todo. Esse tipo de paz interior é algo extremamente poderoso, porque quando a mente está em paz, ela se torna muito mais criativa, mais focada e mais capaz de encontrar soluções. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais enfatizam a importância de cuidar da mente, não apenas como uma prática psicológica, mas como um caminho para viver com mais consciência e propósito. Quando alguém aprende a controlar a mente, ela começa a perceber algo que antes passava despercebido. A maior batalha da vida quase sempre acontece dentro de nós mesmos. E quando essa batalha começa a ser vencida, o mundo externo também começa a mudar. O curioso é que, para quem observa de fora, parece que a pessoa simplesmente teve sorte ou encontrou uma grande oportunidade. Mas quem viveu essa transformação sabe que tudo começou muito antes. Começou no momento em que decidiu não permitir que pensamentos negativos dominassem completamente sua mente. Com o tempo, essa disciplina mental cria algo ainda mais poderoso: confiança interior. A pessoa percebe que pode enfrentar desafios sem entrar em desespero, que pode continuar avançando mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Essa confiança gera ação, e ação consistente gera progresso. É assim que muitas mudanças extraordinárias começam. Não com um evento dramático, mas com uma decisão silenciosa de treinar a própria mente todos os dias. Talvez você já tenha sentido em algum momento que sua mente estava dominando suas emoções, suas decisões e até sua energia. Talvez tenha sentido que certos pensamentos se repetem continuamente, sem que você consiga interrompê-los. A boa notícia é que a mente pode ser treinada. Ela pode se tornar mais forte, mais clara e mais focada. E quando isso acontece, algo realmente profundo começa a surgir dentro de você. Uma sensação de direção. Uma sensação de propósito. Uma sensação de que existe algo maior guiando seus passos, quando sua mente finalmente entra em harmonia. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você acredita que aprender a controlar a mente pode mudar completamente a forma como uma pessoa vive e toma decisões? Se você acredita nisso, escreva nos comentários a palavra mente forte. Isso mostra que você está comprometido em desenvolver uma mentalidade mais consciente e disciplinada. E se este tipo de reflexão fez sentido para você, aproveite agora para deixar o like e se inscrever no canal. Porque aqui nós exploramos ideias que fortalecem a mente, aprofundam a fé e ajudam você a construir uma vida com mais clareza, propósito e direção todos os dias.